Este programa tem o apoio de... Entrou em vigor o novo estado de emergência e em Penafiel os profissionais de saúde serão homenageados no dia de aniversário da cidade. Esta e outras notícias neste Novo Notícias de 2 de março. Novo Notícias, com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Novo Notícias desta terça-feira, 2 de março, aqui no Novo Canal. Entrou hoje em vigor o novo estado de emergência. Entrou em vigor a partir das 0 horas desta terça-feira o novo estado de emergência, mantendo-se as medidas já em vigor. Refira-se que o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, de 26 de fevereiro, que decorreu eletronicamente, o decreto que regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República, mantendo as regras atualmente vigentes até às 23h59 do dia 16 de março. O mesmo Conselho optou por manter em vigor as medidas do anterior estado de emergência, aplicáveis a todo o território continental, relembrando que, apesar da tendência decrescente dos números, não é tempo de desconfinamento. Na conferência de imprensa, após a aprovação do decreto que regulamenta o estado de emergência, o Primeiro-Ministro António Costa recordou que, apesar desta tendência decrescente, o número de novos casos de internamentos em unidades de cuidados intensivos e o número de óbitos apresentam ainda níveis elevados. António Costa esclareceu que irá apresentar o plano de desconfinamento gradual no dia 11 de março, realçando a necessidade dos portugueses continuarem a cumprir com as normas e orientações da Direção-Geral da Saúde. É que as medidas adotadas têm continuado a produzir os efeitos desejados no controle da pandemia. Persistem no país 680 surtos ativos de Covid-19, menos 166 do que há 2 semanas atrás. A estrutura de monitorização do estado de emergência referiu esta segunda-feira que persistem no país 680 surtos ativos de Covid-19, menos 166 do que há 2 semanas. A reunião da estrutura de monitorização do estado de emergência, que decorreu sob a coordenação do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, serviu também para fazer um balanço da implementação das medidas em vigor no âmbito de combate à pandemia Covid-19. Segundo o Gabinete do Ministro da Administração Interna, o alargamento do programa de vacinação traduz-se já numa taxa de 44% na GNR, correspondendo a 8.930 militares e pessoal civil do Serviço de Saúde e de 46% na PSP. Passamos agora à análise dos dados do Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas 38 vítimas mortais e mais 691 infectados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde. Já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.389 óbitos e 805.647 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, 10 residiam na região norte do país, 7 no centro, 18 na zona de Lisboa e Val do Tejo, 1 no Alentejo e 2 no Algarve. A Câmara Municipal de Penafiel vai homenagear os profissionais de saúde pelo combate à Covid-19 e pelo contributo dado à comunidade no dia em que a cidade comemora 251 anos de existência. A Câmara de Penafiel vai homenagear os profissionais de saúde pelo combate à Covid-19 e pelo contributo dado à comunidade no dia em que a cidade completa 251 anos de existência. A elevação de Penafiel à cidade ficará marcada também pela atribuição da Medalha de Ouro da cidade a Abel Ferreira, Júlio Manuel Mesquita, a título póstumo, e Luís Mendes. Já esta terça-feira realizou-se o hastear da bandeira da cidade e depois a deposição de uma coroa de flores à entrada do cemitério municipal em memória de funcionários e autarcas falecidos
dentro das normas previstas pela Direção-Geral de Saúde. Amanhã, a partir das 15 horas, o Museu Municipal recebe a sessão solene evocativa da data, transmitida via streaming, em direto, com repetição às 21 horas, através das plataformas digitais, Facebook, YouTube e o site do município, de forma a que toda a comunidade, ainda que em confinamento, se possa envolver na iniciativa. Este ano, e contrariamente ao que tem sido prática em cerimónias anteriores, será fechada ao público devido à pandemia e ao consequente estado de emergência em vigor no país. A deputada do PCP, Diana Ferreira, esteve esta semana reunida com vários cabeleireiros e esteticistas do Distrito do Porto, de forma a se inteirar das dificuldades vividas por estes setores. A deputada do PCP, Diana Ferreira, esteve reunida esta segunda-feira com vários cabeleireiros e esteticistas do Distrito do Porto, no sentido de se inteirar das dificuldades da situação das micro e pequenas empresas do setor. Em declarações ao Novo Canal, a deputada realçou que já na semana passada esteve no terreno, num périplo pelo Distrito, tendo contactado com empresários da restauração, reconhecendo que estas empresas atravessam um momento difícil, sendo cada vez maior o receio dos estabelecimentos fecharem portas com o prolongamento das restrições e do estado de emergência. O PCP, efetivamente, ontem reuniu com micro e pequenos empresários do setor da estética, cabeleireiros, barbearia também, sendo que na segunda-feira anterior, na semana passada, reunimos também com micro e pequenos empresários, portanto, do setor da restauração, que também é um setor que tem sido significativamente atingido por força até de um conjunto de medidas que têm sido tomadas no âmbito do próprio estado de emergência. Eu sendo eleita pelo Distrito do Porto, o PCP faz questão de, na segunda-feira, que é o dia de contacto com o eleitorado, ter efetivamente um contacto com as populações, com várias entidades, e nestas 2 últimas semanas, efetivamente, fizemos um contacto com micro, pequenos e médios empresários, mas essencialmente micro e pequenos empresários, no sentido de perceber a sua situação no atual momento, face ao encerramento das suas atividades económicas e face também, naturalmente, a um conjunto de preocupações que temos e que temos vindo a colocar, de que o confinamento é uma exceção e não pode de todo ser uma solução, porque não é ele que irá resolver também um conjunto de outros problemas que nós temos no nosso país, na região norte, que também se sentem. O que nós conseguimos perceber exatamente no concreto destas situações que foram colocadas por micro e pequenos empresários é efetivamente dificuldades no acesso a apoios que estão neste momento previstos para micro e pequenos empresários, e também, naturalmente, umas preocupações muito acrescidas com a questão da retoma da sua atividade, ou seja, das condições em que a mesma irá ser retomada, mas também, além disso, preocupações de garantir um nível de faturação que permita também a manutenção da sua atividade e a manutenção dos postos de trabalho, que, como sabemos, neste caso, considerando que são micro e pequenos empresários, são naturalmente poucos trabalhadores por empresa, mas são também todos eles postos de trabalho muito importantes de se manter. A deputada defendeu que urge cumprir as normas e diretrizes das autoridades de saúde, mas recordou que o confinamento tem de ser encarado como uma exceção e não uma solução. Nós temos uma preocupação dos riscos que existem, de muitos micro e pequenos empresários, nestes setores, noutros também, mas nestes por força de uma atividade que depende naturalmente de público, de consumo, não é? Que haja efetivamente um risco do encerramento de muitos cafés, de restaurantes, de muitas atividades também no âmbito dos cabeleireiros e dos barbeiros, de estética, seja porque efetivamente não se consegue neste momento manter, digamos assim, e aguentar a situação, mas também por um outro problema associado de futuro, que nós não podemos ignorar, que tem a ver também com a degradação social que nós podemos assistir de futuro, por força do encerramento de empresas, da perda de postos de trabalho, de desemprego, da perda de rendimentos de muitos trabalhadores, por exemplo, por causa do layoff, e não podemos esquecer que estas atividades dependem naturalmente de salários e de dinheiro que as populações tenham para poder consumir. Naturalmente que se houver cortes nos salários ou se houver perda de rendimentos, há um conjunto, as pessoas não vão jantar fora, as pessoas não fazem encomenda de comida fora, não vão menos provavelmente, né,
ao cabeleireiro, ou seja, toda esta questão associada ao consumo interno é também, ao mercado interno, é também ela importante neste... Isto porque também a classe média está a ficar pobre, não é? Está cada vez... Há uma perda de poder de compra. Aliás, uma perda que se acentua já há vários anos. Infelizmente não é uma realidade de hoje, é uma realidade que se vem acentuando, diria eu, nas últimas 2 décadas, com uma perda de poder de compra, e que o atual momento que vivemos e o atual contexto, naturalmente, acentuou. Mas, para terminar, o PCP defende que este confinamento tem de ser encarado como uma exceção e não como uma solução, mas temos que estar efetivamente confinados, não é? Que solução é que... O que nós colocamos, e coloco isto em 3 eixos, tentando desenvolver rapidamente cada um deles, mas é preciso naturalmente combater a epidemia, é óbvio que sim, combater o surto epidémico, e para isso é preciso reforçar o Serviço Nacional de Saúde para dar resposta à situação, nos meios humanos e técnicos necessários. É preciso garantir equipas de rastreio para que, mal sejam detectados casos, possa ser feito todo o seu acompanhamento e designadamente identificados todos os contactos próximos, não é? E é também preciso, naturalmente, fazer a questão da própria testagem com critérios objetivos para que a testagem possa ser eficaz na identificação dos mesmos surtos. E estas são questões centrais. É preciso combater o surto epidémico, naturalmente, e é preciso também combater o descalabro económico e social que nós podemos vir a assistir de futuro. O Governo avançou com a constituição de um grupo de trabalho para rever a norma da dádiva de sangue. O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Salles, determinou a constituição de um grupo de trabalho para rever a norma número 009/2016 da Direção-Geral de Saúde sobre comportamentos de risco com impacto na segurança do sangue e na gestão de dadores, critérios de inclusão e exclusão de dadores por comportamento sexual. O Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde refere em comunicado que esta decisão surge na sequência da conclusão e apresentação de um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Mesmo o Gabinete realça que o grupo de trabalho terá uma semana para a análise do estudo e respectiva alteração da norma em conformidade. É constituído por representantes da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Português de Sangue e da Transplantação e a título consultivo de entidades da sociedade civil integradas por este grupo de trabalho. Entre os dias 15 e 28 de fevereiro foram detidas 31 pessoas por crime de desobediência. Entre os dias 15 e 28 de fevereiro foram detidas 31 pessoas por crime de desobediência, 11 das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório. Segundo o Gabinete do Ministro da Administração Interna, no mesmo período, as 14.565 ações de fiscalização realizadas levaram ao encerramento de 47 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas. Neste período, a GNR e a PSP instauraram um total de 9.416 autos de contraordenação, dos quais 6.034 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, 1.621 por incumprimento da limitação de circular entre concelhos, 563 por incumprimento do uso de máscara nas vias e espaços públicos e 420 por incumprimento da proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública. De acordo com o mesmo gabinete, foram emitidos 130 autos de contraordenação por incumprimento das regras de funcionamento de restaurantes e similares, 96 por incumprimento da proibição de consumo de refeições ou produtos à porta ou nas imediações de estabelecimentos, 78 por incumprimento das regras de venda de bebidas alcoólicas, 63 por incumprimento das regras de ocupação, lotação, permanência, distanciamento físico e meios de marcação prévia nos locais abertos ao público e 61 por incumprimento do fecho de instalações e estabelecimentos. A Guarda Nacional Republicana procedeu ao encerramento de um restaurante ilegal com 7 pessoas em Valongo. O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Alfena, encerrou no dia 26 de fevereiro um espaço que promovia convívios e que estava a funcionar ilegalmente como restaurante num edifício habitacional, com 7 pessoas no seu interior, na localidade de Alfena, no concelho de Valongo. A Guarda esclarece em comunicado que, na sequência de várias denúncias
que davam conta da realização de diversos convívios naquelas instalações. Os militares da GNR efetuaram diversas diligências policiais que permitiram apurar que ali funcionava ilegalmente um espaço destinado à confecção de refeições para terceiros e para promoção de convívios. No âmbito desta investigação foi constituído arguido um homem de 70 anos, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Valongo. Foram também elaborados 8 autos de contraordenação, dos quais 7 às pessoas presentes no local por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e 1 por promoção de convívios. 154 formandos já iniciaram a formação no curso inicial de guarda prisional. 154 formandos, 75 na primeira edição e 79 na segunda, dos quais 125 pertencem ao género masculino e 29 ao género feminino, oriundos de todo o território nacional, continente e regiões autónomas dos Açores e da Madeira, iniciaram esta segunda-feira o curso de formação inicial da carreira de guarda prisional. A abertura do curso irá contar com a presença da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen. O Gabinete da Ministra da Justiça esclarece em comunicado que este curso terá duração de 9 meses, sendo 4 de formação teórico-prática e os restantes 5 em contexto real de trabalho, em 10 estabelecimentos prisionais, 2 femininos e 8 masculinos. A abertura do curso insere-se na estratégia de reforço do número de guardas prisionais que vem sendo executada pelo Ministério da Justiça desde 2015. Com exceção dos guardas instruendos, entre 2015 e 2020, já foram admitidos 419 novos guardas prisionais no sistema prisional. O CDS-PP Gondomar volta a defender a reabilitação da antiga central de captação de água de Foz de Sousa. O CDS-PP de Gondomar volta a defender a reabilitação da antiga central de captação de água de Foz de Sousa, uma bandeira do partido desde 2001. O CDS-PP esclarece em comunicado que desde 2001 que a questão da reabilitação da antiga central de captação de água de Foz de Sousa é uma bandeira do CDS de Gondomar, tendo estado sempre presente nos seus programas eleitorais, quer nas eleições autárquicas em que o partido concorreu sozinho em listas próprias, quer em coligação. Para além disso, ao longo dos últimos 20 anos, o CDS de Gondomar, através de seus representantes eleitos na Assembleia Municipal de Gondomar, apresentaram várias moções e propostas no sentido de encontrar uma solução definitiva para aquela instalação. Na mesma nota de imprensa, o CDS recorda que os vários executivos municipais, incluindo o atual, nunca se mostraram sensíveis a todas as propostas do CDS de Gondomar, tendo este problema ficado sempre sem resolução e as infraestruturas, de ano para ano, a sofrerem uma degradação cada vez mais visível e ainda sujeita a atos de vandalismo recorrentes que deixaram a central no estado débil em que se encontra atualmente. O Novo Notícias vai agora para uma curta pausa de 30 segundos para compromissos publicitários. Já sabe quando consigo desse lado. Até já! Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo novamente a este bloco informativo. Um projeto desenvolvido por jovens de Guimarães aposta na qualidade de vida dos utentes de IPSS do AVE. Projeto Gerações, assim se designa o projeto pensado e executado por jovens da região de Guimarães que tem como metas intervir e desenvolver o pensamento crítico, a autonomia, a emancipação e a expressão física e intelectual dos utentes. Segundo o Centro Social Irmandade São Turcato e Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, uma das instituições que integra o projeto, perante os problemas vividos pelos idosos institucionalizados e que se agravaram durante este período de pandemia, há necessidade de intervenção artístico-educativa para o desenvolvimento dos utentes. Em parceria com duas IPSS da região, o Centro Social Irmandade São Turcato e Santa Casa da Misericórdia, este projeto pretende intervir e desenvolver o pensamento crítico, a autonomia, a emancipação e a expressão física e intelectual dos utentes. O projeto vai ser implementado na íntegra, mas à distância, devido à atual situação pandémica em que vivemos.
A Mercadona decidiu partilhar 409 milhões de euros referentes a prémios do ano de 2020 com os seus mais de 90 mil colaboradores. A Mercadona decidiu partilhar 409 milhões de euros referentes a prémios 2020 com os mais de 90 mil colaboradores que formam a equipa. A empresa esclarece em comunicado que é o valor de 366 milhões distribuído esta segunda-feira através de um prémio por objetivos, somam-se os 43 milhões que no mês de abril de 2020 foram também recebidos pelos colaboradores em reconhecimento do compromisso e esforço extraordinário demonstrado durante o início da crise sanitária que o país atravessa. Citada em comunicado, Patrícia Cortizas, diretora-geral de Recursos Humanos e Relações Externas da Mercadona, afirma que num ano como 2020, tão complexo de gerir, a empresa conseguiu atingir o melhor ano da sua história. Garantir todos os dias a abertura dos mais de 1.600 supermercados em Portugal e Espanha não tinha sido possível sem o talento e esforço diário de todos os colaboradores que formam a empresa, nem sem o compromisso para preparar a loja e atender, diz esta responsável. A Igreja de Santo Isidoro, no Marco de Canaveses, vai ser alvo de obras de conservação e salvaguarda, já a partir desta semana. A Igreja de Santo Isidoro, no Marco de Canaveses, vai ser alvo de obras de conservação e salvaguarda a partir desta semana. A Rota de Românico esclarece que a assinatura do auto de consignação da empreitada está agendada para amanhã, sendo que a intervenção, com o prazo de 180 dias, irá incidir nas coberturas, paredes, vãos, pavimentos e tetos de igreja, bem como na valorização do adro. A Rota de Românico avança ainda que a intervenção representa um investimento de cerca de 162 mil euros, cofinanciado em 85%, pelo Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 e em 15% pelo município do Marco de Canaveses, no âmbito da Operação Rota do Românico, Património, Cultura e Turismo Tâmega, apresentado pela Associação de Municípios do Baixo Tâmega. Um festival internacional projeta de forma virtual a marca Lousada, a Vila de Camélias. Chegou ao fim o 11º Festival Internacional de Camélias de Lousada, uma iniciativa da autarquia lousadense em articulação com a Associação Portuguesa de Camélias, que este ano, e contrariamente aos demais anos, foi transmitida na íntegra pela via online. Citado em comunicado, o Presidente da Câmara, Pedro Machado, reconheceu que apesar dos constrangimentos provocados pela crise sanitária, Lousada conseguiu afirmar a beleza das camélias e da sua biodiversidade, num evento tido como um ativo na valorização do concelho, do turismo e da sua economia. Vamos ver agora o que nos reserva o boletim meteorológico divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os próximos 2 dias. Amanhã, dia 3 de março, céu parcialmente nublado, temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 5 graus. A probabilidade de chuva é de 14% e o vento fraco. Já à quinta-feira, dia 4 de março, chuva ou aguaceiros fracos, temperaturas máximas de 20 graus e mínimas de 8 graus. A probabilidade de chuva é de 48% e o vento fraco. E termina assim este bloco informativo aqui no Novo Canal, o Novo Notícias. Obrigada a si por acompanhar todos os dias as principais notícias da região. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite. Espero, como sempre, por si, desse lado. Novo Notícias, com Fátima Moreira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.